Olá, simples, prático e de bem com a vida. Filho do seu Darcy, da Dona Maria, nasceu em Nonoai. Teve uma infância dura com trabalho na roça e aos 14 anos foi trabalhar em um restaurante em Minas Gerais. Aos 21 ficou sem caminhar, um momento triste, marcante em sua vida, assim como a perda da sua querida mãe. Com 20 anos de experiência na administração pública, desde janeiro de 2017 é o diretor-geral da Comur, Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo. Concorreu a vereador em Novo Hamburgo nos anos de 2012 e 2016, já atuou na Câmara de Vereadores, na Prefeitura e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Leva um estilo de vida simples e saudável, para o futuro pretende, como presidente do PSDB, reeleger a prefeita Fátima Daut. Hoje teremos uma conversa de peso com Joel Antônio da Silva Gross. Joel Gross, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos ouvintes aí. Vamos aí. Feliz de estar contigo, tu sabe que eu sempre sofri de não poder te ter mais com a gente aqui, né? Diz assim, calma que um dia nós vamos ter uma boa acessibilidade, em que PS tu sempre me disse, me chama que eu vou, não tem à disposição, não tem erro. Ô Joel, filho de Nonoai e desde cedo na roça? Na roça, Rodrigo. Nasci na roça, né? Meus pais de origem simples, né? Sempre trabalharam no Cabo da Enxada, né? No Cabo do Arado, né, atrás dos bois. Fiquei até os 14 anos, né, na roça. E aí a gente nunca teve terra. Então a gente sempre foi agregado, digamos assim. A gente arrendava a terra, dava parte para o dono da terra. E isso é o lucro do agricultor, vai para o dono da terra. Então a gente sempre teve essa... E aos 14 anos não deu mais. O pai disse, olha, não dá mais, vamos para a cidade. E eu acabei indo trabalhar em restaurante lá em Minas Gerais. A família inteira foi para lá? Não, só eu. Com 14 anos? Como é que é isso? Com 14 anos. No Brasil assim? A gente tinha um conhecido que tinha restaurante lá, né? E me convidou. O pai foi lá no juiz, fez uma autorização para mim viajar e eu peguei a estrada. Fiquei 1 ano e meio para lá. Uma bela experiência. Tão jovem, fazer sozinho. Muito, porque tu sai do interior totalmente assim, ingênuo, vamos botar assim a palavra, né? E tu se torna homem muito rápido daí, porque tu tem que... Uma vida que se descortina na tua frente, né? Muito rapidamente, abruptamente, né? Mas experiências boas, né? A gente, graças a Deus, sempre trabalhou muito. Isso faz com que a gente... né, aos 21, uma surpresa muito triste na tua vida, João. Bem desagradável, Rodrigo. Surpresa mesmo porque nunca tinha tido histórico de nada, né? De uma hora para outra. Tipo, desligar um plugzinho e apagar a luz. E foi exatamente isso. Sem comunicação. Sem comunicação. Da tua medula com... do cérebro, no membros. caso, né, com os membros. Não passa, né? É obstruído ali. Isso é uma coisa recorrente? Qual é a quantidade de casos que tem assim pelo mundo? Na época, isso há 30 anos atrás, foi em 89, na época os médicos falaram que aqui no Brasil o caso que eles conheciam era o meu. Que loucura. Hoje já tem mais casos aí, até porque a medicina avançou muito e descobriu, né, alguns casos que estavam sem solução. Mas foi um impacto grande, assim, 21 anos, né? Começando uma vida pela frente, uma vida, né? Então, foi bem... Mas, porque a gente conhece vários casos de cadeirantes, mas que normalmente acidentes, sim, né? acidente, ou sempre uma fratura. Uma poliomielite, alguma coisa que vem lá né? Mas não, uma questão biológica do corpo, tu diz que é uma rejeição. Rejeição. Os anticorpos acharam que a medula era um corpo estranho e obstruíram. Que coisa incrível. Até os médicos disseram, Joel, tem solução arriscada, que é um transplante de medula. Mas como teus anticorpos rejeitaram a tua medula, tu imagina tu colocar um corpo estranho ali. Imagina. Fica pode uma começar a trabalhar, parar braço, etc. A consequência pode ser trágica. Aí eu disse, não, deixa eu ficar assim.
alimenta de alguma forma uma expectativa de ainda em vida ter uma solução para isso, João? A ciência caminha de uma forma louca, muito, né? muito rápido, né? Então, com certeza, eu faço exames, né, de ano em ano para ver se reduziu, se aumentou, para ficar, né, sempre... E ela está estacionada? Estagnou, parado desde o dia que é uma pontinha de caneta assim diferente na medula. Que coisa incrível. Calcificou ali. Que coisa incrível. Sempre estou monitorando e se aparecer alguma coisa, claro, com certeza a gente vai. Né? Não que a gente corra risco, porque, né, acho que estou bem assim, tenho saúde, graças a Deus, nunca tomei E tu preza remédio muito pra pela nada. saúde, tu cuida demais de ti. Cuido. Eu estou há 30 anos na cadeira, Rodrigo. Então, se eu não cuidar, né? E hoje tu faz tudo. Graças a Deus. Né? Viajo sozinho. Tu tem faço tudo. uma rotina de academia, de fortalecimento dos músculos? Nada, infelizmente Porque não. tu entra Bem no carro sedentário. sozinho, sai do carro sozinho. Mas não faço exercício. Essa parte eu sou meio relaxado, sedentário nesse lado aí. Como eu te falei, levanto 6 horas da manhã, vou dormir à meia-noite, né? Mas academia, coisa, não faço. Quanto tempo demorou para ti lá atrás assimilar isso e conseguir seguir uma vida? Eu fiquei em maio de 89, eu fiquei sem caminhar. Comecei a procurar ajuda onde me diziam. Tu trabalhava na Moutinho, né? Na Moutinho, Novo Hamburgo já. Novo Hamburgo. Pra falar bem a verdade, se dissesse que chá de grama era bom, eu Tu ia tomava. tomar. Né? Procurei recurso no Brasil todo. Quando eu vi que eu poderia continuar procurando recurso, mas eu tinha que ter uma atividade para a cabeça se ocupar, eu voltei no Sérgio Moutinho e falei, eu quero trabalhar. Ele falou, tua vaga está aí, volta para cá. Em novembro do mesmo ano, eu voltei a trabalhar. E não parei de procurar ajuda, no meu caso, mas não parei mais de trabalhar também. E acho que foi a melhor coisa que tem. Verdade. Melhor terapia. Me perguntaram, mas tu deve ter entrado em depressão. Graças a Deus não sei o que é isso. Não tive tempo para isso. Fui trabalhar. Coisa boa. A melhor coisa que tem. E hoje te tratam como igual, né, João? Graças a Porque Deus. tu faz tudo, vai por tudo, te dão os desafios Sim. aonde tu passa, que te exigem e tu perpassa tudo Vamos isso lá. e faz acontecer. É a melhor coisa que tem. Né? Há 30 anos atrás, até as famílias escondiam a pessoa, tu sabe disso? Né? Tu não via falar quase em cadeirante em Novo Hamburgo. E em outras cidades também, né? Mas depois as pessoas começaram a aparecer e o mercado de trabalho também abriu as portas. Né? E aí as pessoas começaram a se sentir úteis. E são úteis. Podem fazer. Né? Não é Todo mundo tem alguma limitação, maior ou em menor grau, física, psicológica. As pessoas, a gente enxerga muito mais claramente quando é uma situação de estar numa carreira ou de portar uma bengala. Né? Porque fora isso, todos nós temos limitações. Evidentemente que deve ser muito mais difícil não poder fazer muitas das correr, pular. Sim, né? mas o querer é muito importante. Tu disse assim, não, peraí. Tenho certeza que tem uma vida muito mais liberta do que a maior parte das pessoas não, graças a Deus. que não está numa cadeira de rodas. Como é que surgiu a política na tua vida, João? Pois é. Hoje vive a política, hoje há 20 anos é um ser político. Né? Na verdade, Rodrigo, eu tinha uma dívida de gratidão com o Paulo Ritzel, né? Que considero muito ele. Na época que eu fiquei sem caminhar, o Paulo era prefeito, né? E o pai trabalhava na prefeitura. E uma ressonância magnética só tinha em São Paulo naquela época. E os médicos daqui de Novo Hamburgo disseram, tu tem que fazer uma ressonância para a gente saber certinho o que é. E aí o pai foi na Secretaria da Saúde e eles falaram, não, vamos levar o Joel para São Paulo. Lembra aquelas veraneios que eram as ambulâncias aqui? Sim. Foi uma veraneia daquela para revisão para me levar para São Paulo. Olha só. E caiu no ouvido do Paulo, o Paulo disse, não, peraí, vocês vão matar o cara daqui lá, deitado numa maca daqui a São Paulo, só um pouquinho. Pegou o telefone, ligou para uma companhia aérea que conseguiu uma cortesia, fui de avião. Né? Não teve custo para a prefeitura, nada, né? E fui lá, fiz o que tinha que fazer, voltei. E em 96 o Paulo voltou a ser candidato, né? Na época que o Ayrton concorreu. E ele encontrou o pai,
um determinado dia na cidade, falou: Darcy, como é que está teu guri? Aí o pai disse: olha, não caminha, mas está bem, né? Está trabalhando e tal. Aí ele disse: vou concorrer a prefeito e a Helena vai concorrer a vereadora. Ele disse: eu queria que ele desse uma força para a Helena. O pai disse: vai lá em casa conversar com ele. E foi lá. E eu entrei na política assim. Né? Eu lembro que ele chegou lá e disse: e aí, como é que tá? Tá pronto? Tá preparado? Eu disse: preparado eu estou. Me diz o que eu vou fazer, porque eu nunca fiz política, né? Daí conversamos e entrei por ali. Entrei e saí logo após, porque o Paulo não se elegeu, a Helena também não, né? E eu me afastei. Né? De 96 eu fiquei até 98 fora. Né? Aí, Ito Luciano, vereador, candidato a deputado. Um amigo meu, Rogério, aqui da prefeitura, chegou e disse: Joel, quero que tu ajude o Ito. Eu disse: não conheço o cara, conheço de ouvir falar. Vou te levar e te apresentar para ele. Se eu puder ajudar, vamos lá. Vou te ajudar você, porque não conheço o cara, né? Fui para a campanha do Ito. O Ito não se elegeu, voltou para a Câmara de Vereadores. Daí nenhum político mais te quis depois disso, né? Não elegeu, não elegeu outro. Não elegeu, pé frio, né? Já conhecia o Mauri? Conhecia o Mauri já de 89. Eu entregava carne para o Mauri na casa de carne deles, casa de carne rodeio. Né? Eu entregava carne para ele quando eu trabalhava com o Moutinho. Eleição no domingo, na terça-feira o Ito me convida para ser assessor dele. Que maravilha. Ito, tu não me prometeu nada e eu não te pedi nada, tu não tem dívida comigo. Não, eu quero que tu seja meu assessor. Entrei. 98 a 2005. 2005 o Jair ganha a prefeitura, me chama para a prefeitura. E aí perdemos em 2008 para o Tarcísio. Né? O Serjão me chama para chefe de gabinete dele. Fiquei até 2010. Saí metade de 2010 e fui fazer a campanha do Lucas, eu e o Mauri. Né? E aí... Aí uma relação muito próxima com o Lucas Redeck. Com o Lucas, uma política diferente. Né? Não que não aprendi muito lá atrás com os outros, mas o Lucas, né, já vinha de uma escola muito boa que era do Júlio, né, e ele continua isso. Uma política de proximidade com as pessoas, de falar muita verdade. Cara, eu preciso disso, isso eu não posso. Né? Isso eu posso. Né? Então isso que é uma coisa que a gente admira no político, né? Sim é sim, não é não e exatamente, pronto. Não tenho, eu vou ver talvez e eu enrolo o cara até passar a eleição e depois eu tenho que estar fugindo do cara. O Lucas não tem disso. Né? Graças a Deus é uma pessoa muito reta, né? E a gente está... Tanto que vem conquistando o sucesso. Com certeza. Que conquista. Quero saber de Comur, quero saber dessas experiências como candidato, mas isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Joel Gross. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Comur, Companhia Municipal de Urbanismo, Joel Gross. Diretor da Comur e presidente do PSDB de Novo Hamburgo, Joel. Como é que foi essa ida para o PSDB? Foi quando conheceste o Lucas, começou a trabalhar com ele? Sim, o Lucas sim. já era PSDB, né? Já era PSDB, mas o Lucas... Você foi candidato em 2008, a primeira vez, né? A prefeito de Novo Hamburgo? 2004. 2004, a primeira a prefeito? A prefeito. Ah, 2008, sim, vice na campanha que o Jair se elegeu, né? Isso. E depois na suplementar o Júlio candidato. Correto. Verdade. Já foi pelo PSDB. Entrei em 2010 a convite do deputado para ajudar o Mauri a coordenar a campanha, né? Também sem promessas, sem pedidos, né? E tive a grata surpresa de, acabando a eleição, o Lucas me convidar para ser assessor dele. E aí que eu entrei mesmo para o PSDB. Né? E a ideia de concorrer nunca tinha me passado pela cabeça. Né? Lucas eleito ali, deputado eleito estadual. Em 2010, deputado estadual. Já né? com uma votação expressiva. Sim, né? sim. A gente trabalhava, na verdade, Rodrigo, em cima de 150 municípios, onde o pai dele tinha as bases eleitorais, né? A gente trabalhava com 45 mil votos, né? Que era uma perspectiva que a gente tinha. E 69.043 votos. Então,
foi além da expectativa, né? E na segunda, muito mais ainda, né? Fez um Foi ele belo quem trabalho. te incentivou a ser candidato a vereador? A gente, no dia que ele me convidou para ser assessor, ele falou, tem 2 missões para ti. Ir a Porto Alegre todo dia, aqui de Novo Hamburgo, né, que nós não tínhamos 448, nós não tínhamos trem, Sim. era o brete, aquele que saía de Novo Hamburgo e chegava em Porto Alegre, né, sem ter outra alternativa. Ele disse, então, a primeira missão é ir todo dia para lá, e a segunda é concorrer a vereador. Né. E aí a gente conversou, até eu disse, olha, nunca me passou pela cabeça. Né, eu sempre tive, né, atrás das cortinas, nunca. Aí ele disse, não, mas a gente precisa fazer com que o PSDB cresça. Nosso candidato natural, o cara que é vereador e vai ser vereador, é o Gerson Petef. Né? Então a gente tem que trabalhar para colocar mais um, que não vai ser você, ele falou. Né? A gente tinha trazido na época para o partido o Foguinho, né, o Inácio, e o primeiro suplente do Gerson já era o Chocal. Né? Ele disse, ou Foguinho ou Chocal, a gente consegue colocar como segundo colocado. E veio a surpresa no final da eleição ali, que eu fiquei em primeiro suplente, né? Com 1.879 votos, parece 1.708. Evidentemente com muito apoio dele, Com mas certeza. com muita construção com tua certeza. e muito trabalho teu. O apoio do deputado, claro, com o nome dele, né? E o nome Redeco, Porque ele fez muito campanha em forte. 150 municípios. Sim, né? sim, Então sim. não estava dedicado à tua campanha. Não. E ajudou todos os outros candidatos na mesma proporção que ajudou o Joel. Né? O próprio gabinete dele ficou livre para escolher um candidato. Né? Claro, o Mauri me ajudou muito, o Linel me ajudou muito, mas o Linel também, como presidente do partido, não podia, né, escolher um candidato e trabalhar em cima daquele. Né? Então, o Linel também em cima dos outros. Mas a gente já tinha um trabalho dentro da Câmara de Vereadores de muitos anos, junto com o Ito na época, depois com o Sérgio, e dentro da Prefeitura. Então, acho que isso nos deu uma visibilidade, né, e trouxe esse quantitativo de votos. Como é que está a nossa Comur? Pois é. A Comur, a gente hoje... Historicamente, é uma companhia que tem dificuldades. Né? Bastante. Até porque não havia planejamento dentro da Comur. Nós chegamos lá, tinha 32 cargos de confiança. Quantos tem hoje? Hoje tem 14. Puxa vida. Né? E faz a mesma coisa ou mais? Sim. O serviço que eu faço com 4 pessoas na rua, nós temos 200 pontos dentro da cidade onde a gente presta serviço. 86 são escolas. O serviço que a gente faz com 4 pessoas hoje era feito com 16 antes. Né? Não fechava a conta. Nós temos 4 carros só, né, para fazer esse... Mas, as tias enfim, merendeiras são pagas pela Comur, pagas contratadas pela Comur, contratadas. Até renovamos o contrato hoje da SMED, né, com uma redução. Teve uma redução de 20% nesse contrato, onde vai sair 84 pessoas. Né? Então, mas a gente já sabia mas que... Mas isso não afeta as crianças? Não, de maneira alguma. O serviço é possível prestar o mesmo serviço. Havia um inchaço, né, que a gente detectou isso e a SMED passou para a SMED, né, com a dificuldade que as prefeituras estão tendo, então a gente acabou reduzindo. Para a gente não demitir, a gente fez um PDV, que é um pedido de demissão voluntária, porque a gente sabia que tinha muita gente que estava ali, estava aposentada, ou tinha gente que estudou e estava formada já e queria sair, só que como a gente trabalha em regime CLT, a pessoa que pede demissão, ela tem, sem dúvida, né, uma perda. Então, com a redução do contrato e a gente abrindo um PDV, a gente conseguiu fazer com que as pessoas que queriam sair viessem e pedissem demissão. Então, sem trauma, como se diz, né, de chegar e demitir, às vezes daqui a pouco a pessoa que mais precisa é demitida. Né? Então, vai dar para fazer o corte. Vai dar para fazer o corte necessário tudo tranquilo. Só com o PDV? Tudo tranquilo. Maravilha. A nossa rodoviária, historicamente, também muito deficitária. E tanto que o DAIA já colocou várias vezes a possibilidade de terceirização dela, né? De cessão, né? De cessão dela. Se fosse um bom negócio, não faltaria empresários querendo explorar ela, né? O empresário, ele visa o quê? Lucro.
Né? Tu pega um prédio O daquele poder ali... público daí fica pagando prejuízo enquanto isso. Exatamente. Como é que foi projetada a rodoviária de Novo Hamburgo? Pelo número de habitantes. 250 mil habitantes, o Dair falou que vocês têm que construir desse tamanho. Não foi pela demanda. Hoje eu corro atrás de Cada empresas... cidade tem maior quantidade de veículos no estado também aqui, né? Ou seja, as pessoas têm seu automóvel muitas vezes. Né? E outra, nós temos na verdade 3 rodoviárias. Né? Onde tudo, no momento que foi construído lá, já era para ter deslocado tudo para lá. Né? Aí tu teria um movimento maior de pessoas. Não foi... Hoje tu vai numa empresa de ônibus para ela passar no município de Novo Hamburgo, eles falam, a gente já fez estudo, não tem demanda. E Juí é um ponto que agora passou a vir direto para cá, né? Sim, até tem ônibus leito agora que vai, né, para lá. Então a gente conseguiu algumas melhorias nesse sentido de linhas de ônibus e tal, mas não tem. Qual é o fluxo? Não tem passageiro para isso. Não tem passageiro, não tem demanda. Né? E o empresário visa Ele precisa do lucro. Ele precisa o oxigênio do lucro do negócio dele é o dinheiro. Não é como nós hoje que estamos lá com a rodoviária arrecadando 50 mil e gastando 100, 140. Puxa vida. Né? Que o município tem que... A faixa nobre ela pode ser uma arrecadação importante, inclusive para a gestão, para pagar outras contas da companhia. Como é que está isso? Nós estamos com a faixa nobre há 15 anos com o valor de R$1. Né? O estacionamento no centro é R$7. Um sistema, mesma uma hora, né? É um sistema onde todos os municípios ao redor já estão com um sistema totalmente informatizado, né? E a gente ainda está, costumo dizer que na idade da pedra. Né? A Comur, quando eu cheguei em 2017, foi a primeira coisa, até porque está no plano de governo, né? De buscar um sistema automatizado, um sistema informatizado, na verdade. Que hoje são todos parecidos, Rodrigo. Né? Uma empresa aqui tem uma coisinha diferente, a outra oferece uma... Mas são todos mais ou menos dentro de uma linha que é o smartphone, que é o parquímetro, que é a venda no comércio por uma maquininha... Interligação, né? De pontos de vendas variáveis. Exato. E que tem o software lá que Me mostra o espaço livre, por exemplo, no trânsito? Tem, que mostra o espaço livre. Tu pode... Esse é um modelo a ser adotado em Novo Hamburgo? Não. Porque ele fica o quê? Mais caro? Ele fica mais caro, ele é mais... ele te traz uma dificuldade maior para ser implantado. E hoje nós saímos do papel para da idade da pedra para a área do conhecimento. Exato, para tu dar um pulo muito... Né? Então a gente pegou o quê? O smartphone, onde tu pode baixar o aplicativo e você mesmo fazer a tua operação lá. Chegou lá, bota 1 hora, o fiscal vai passar, vai ver que está ok. Né? O comércio, onde na mesma maquininha que tu coloca crédito no celular, tu pode colocar crédito, comprar o teu espaço lá. O parquímetro, para quem chega de fora, ele é necessário, tu buscar alguma coisa física. O cara não tem o aplicativo, não sabe onde que tem o ponto de venda, daqui a pouco não encontra o fiscal, ele busca o parquímetro. Né? A gente optou pelo solar, que tu não precisa cabeamento. Né? E o que a gente mais... Ele é totalmente Wi-Fi, então? Totalmente. Energia elétrica e a comunicação dele com o sistema? Sim, ele aceita cartão, só não aceita a cédula. Né? Moeda? Mas moeda aceita. Né? E ele pode ser também fracionado o horário. Tu ficou 15 minutos, tu volta lá... Tem 1,25, eu vou lá e pago o que der. Exatamente. Me dá 1,25 aqui de tempo no estacionamento. Tu botou 1 hora, mas tu usou meia, tu chega no teu aplicativo ou lá no parquímetro mesmo. Pode ter ressarcimento. E ressarcimento do teu crédito. Perfeito. Né? Também é o sistema mais justo. Exato. Né? E uma câmera OCR, que é a que a gente vai colocar numa moto, para ela passar e ir lendo as placas já. O que tiver irregular, o guarda já para, e pega carro roubado, pega IPVA atrasado, te dá uma sensação maior de segurança também. Né? Então, esse sistema todo, para tu ter uma ideia, a gente começando com 10 parquímetros, colocar mais na área central, com os smartphones para 20 fiscais, mais são 25 perímetros, são 2 comércios por dia, mais 50 maquininhas de venda no comércio,
a gente gastaria hoje mais uma câmera OCR em torno de 45 mil. Aquisição. Não. A manutenção. Aluguel. E a Aluguel do receita equipamento. estimada desse perímetro? 250, Só para esse 280 perímetro. mil. Então, hiperavitário. Muito. Claro que tem gasto pessoal aí também nesse sentido. Sim, né? sim, mas hoje está deficitário. Nós estaríamos Sim, hoje sim. perdendo, com o gasto com equipamento, com o gasto com os funcionários, hoje a gente está perdendo 100 mil por mês. A prefeita Fátima já falou em outra oportunidade conosco, tirando de ti essa conta. Não está em implantação ainda porque ela quer terminar as obras do centro. Correto. Nós não corremos o risco de chegar muito perto da eleição e de talvez não conseguir realizar processo licitatório, enfim, há tempo hábil para que essa implementação importante seja feita. E aí um novo governo, na sequência do governo dela talvez não seja o pior, mas um novo governo talvez vai querer buscar novas regras, nós ficamos mais tempo sem ter a implantação do sistema, né, João? Rodrigo, assim, as obras a gente crê que até agosto aí já esteja concluída. O processo licitatório, como não é um processo, como é que eu vou te dizer assim, que demande grande quantia de dinheiro, então ele é rápido. Não envolve tanta disputa judicial, por exemplo, exatamente, entre partes. Né, porque é um valor mensal que não invulta muita coisa. Eu acho que em torno de 45 a 90 dias o processo está terminado. Então tu acredita que é possível que ainda dentro deste ano a gente tenha essa solução? Eu estou lutando para que ainda antes do término das obras a gente já possa fazer a licitação. Inaugurou a 5 de abril, inaugurou a Lima e Silva, inaugurou a cidade de Atlântica, a gente já coloca o sistema lá. 5 de abril está pronta, né? Para as pessoas ir já se adequando ao sistema. Tu pode deixar 2 sistemas. Tu pode deixar o de papel, entendeu? Mas as pessoas já se adequando lá. Vai fazendo a migração. Gradualmente. Como presidente do PSDB, tu fala muito abertamente dessa vontade de reeleger a prefeita Fátima. Eu sempre falei, Rodrigo... Rodrigo... A administração está para isso, João? Sim. Eu sempre falei uma coisa assim, ó. Tu perder uma eleição faz parte do jogo. Tu entra numa disputa, eu já perdi 2, né? Mas faz parte do jogo. Tem outras pessoas lá concorrendo e querendo ganhar também. Tu perder uma reeleição, aí é incompetência. Aí é feio, né? Então, eu, como presidente do partido, eu quero reeleger a Fátima. Eu quero mostrar que a gente está no caminho, né? O caminho demora a acontecer as coisas, às vezes demora. Tu pega uma prefeitura, um estado, um próprio país que está numa crise grande, né? Tu não faça as coisas do jeito que a gente quer, com a rapidez que a gente quer. Porque tudo depende... É muito mais difícil mostrar serviço. Não, e outra, tu quer comprar alguma coisa, não é que nem lá na tua casa que tu vai no mercado, tu faz compra, passa o cartão e foi. Sim. Não, tem todo um processo que tu tem que, né, seguir. Mas a intenção do PSDB, e eu hoje como presidente, com certeza é reeleger a prefeita Fátima. Muito bem, adorei falar contigo. Sabes do carinho que eu tenho por ti, o Obrigado. respeito e a admiração. Faço votos que tenha uma vida longa e com muita saúde sempre. Se Deus quiser. Está de aniversário ontem, Pois né? é, festa, né? Nós estamos gravando esse programa agora, é céu. 25 de janeiro, já estava de festa. aniversário Saiu dos ontem. 50. Saí, rapaz. Eu disse, até os 50 era ladeira acima, agora vai começar a despencar. Diz que aos novos 30, os novos 40, tá tudo certo. Joel, obrigado certeza. pela presença. Eu que agradeço aí. Hoje, à disposição. uma conversa de peso com o diretor da Comur, diretor-geral da Comur, presidente do PSDB de Novo Hamburgo, Joel Gross. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.